E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. Ele lhe deu graça, sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Remor, pais de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linguagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras de obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando, eles foi por visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vós agravais um ao outro. E o que ofendia o seu próximo, e o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como um
matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás, a terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, dizendo, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no mar vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava do monte Sinai, no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Abraão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportava-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre vossos pais no deserto o tabernáculo de testemunho. Me ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. E casa me edificareis, diz o Senhor, o qual
o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho dos homens que estás em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu.